Olá, turminha do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 21 e nessa semana nós vamos dar continuidade ao estudo dos seres vivos, né? Na última aula nós falamos um pouquinho sobre as relações entre os seres vivos, ou seja, como que os seres vivos se relacionam um com o outro, seja da mesma espécie ou de espécie diferente no ambiente, né, onde eles vivem. Os seres vivos, eles não vivem sozinhos, né? Eles precisam se relacionar uns com os outros. Essa relação que acontece é o que garante a sobrevivência dos seres vivos. E um dos tipos de relações que ocorrem entre os seres vivos no ambiente são as relações alimentares, né? Porque todo ser vivo precisa de alimento. Porque é do alimento que ele tira energia para sobreviver, para a sua sobrevivência. E as relações alimentares que ocorrem no ambiente, né, ou melhor, a relação alimentar que ocorre no meio ambiente entre os seres vivos, nós chamamos de cadeia alimentar, ok? Então, a cadeia alimentar é a relação entre a matéria e a energia que os seres vivos utilizam para sobreviver, né? São as relações necessárias para que esse ser vivo ou esses seres vivos obtenha energia para sobreviver. Nós podemos dizer que a cadeia alimentar é a sequência de alimentação que ocorre no meio ambiente. E essa é uma relação necessária, uma vez que todos os seres vivos precisam de alimento para sobreviver, ok? A cadeia alimentar, ela é organizada em níveis que nós chamamos de níveis tróficos, tá? Esses níveis são divididos em 3 grupos, que são os produtores, que é o primeiro nível, os consumidores e os decompositores, ok? A importância da cadeia alimentar, gente, é que ela ajuda a equilibrar o ecossistema, mantendo assim a quantidade de espécies em níveis adequados para que o ecossistema fique em equilíbrio, ok? Os níveis tróficos da cadeia alimentar, né, são ocupados por seres vivos, óbvio, ok, né? Então, o primeiro nível, que é o nível do produtor, é o nível que nós falamos que é a base da cadeia alimentar. Esse nível ele é ocupado pelos seres conhecidos como autótrofos, que são aqueles seres vivos que não dependem de outros para se alimentar, porque eles conseguem produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese. Então, eles não se alimentam de outros seres vivos. Por isso, eles ocupam o primeiro nível trófico, né? São, no caso, as plantas, né? No caso das cadeias alimentares terrestres, são as plantas. Nas cadeias alimentares aquáticas, são as algas, ok? Esses seres vivos, eles ocupam esse nível por produzir o próprio alimento, tá? Já o outro nível trófico é ocupado pelos decompositores, que são seres heterótrofos, ou seja, não conseguem produzir o próprio alimento, então eles dependem de outros seres vivos para se alimentar, tá? Então eles precisam, né, de outros seres vivos para obter o alimento e assim obter energia. E o último nível trófico da cadeia alimentar é ocupado pelos decompositores, que nós podemos dizer que eles ficam lá no topo da cadeia alimentar, né? Eles são responsáveis por decompor todos os outros seres vivos da cadeia alimentar após o ciclo de vida deles, ou seja, depois que esses seres vivos morrem, tá? Um exemplo de decompositor são os fungos e as bactérias, tá? Aqui eu tenho um esquema, né, ilustrando o que é uma cadeia alimentar, tá? Então, só lembrando, cadeia alimentar é a sequência de organismos em que um serve de alimento para o outro, tá? A cadeia alimentar, ela é ocupada por níveis tróficos, né? Começando pelo produtor, consumidores e decompositores, ok? O produtor é sempre um organismo autótrofo, porque ele não depende de outros seres vivos para se alimentar, né? Eles formam a base da cadeia alimentar. Eles produzem o próprio alimento,
né? E os outros níveis são ocupados pelos consumidores e também decompositores, que são organismos heterótrofos, tá? Quando nós organizamos uma cadeia alimentar, então, ela sempre vai ser organizada a partir de um produtor, que pode ser uma planta ou derivado de uma planta, né? E os seres seguintes da cadeia alimentar são os consumidores. Então, a cadeia alimentar, ela é ligada através de seta. Essa seta, ela sempre vai apontar, por exemplo, do produtor para o consumidor, né? E assim por diante, porque ela indica a sequência de alimentação. Então, nesse caso aqui, a seta indica que o produtor serve de alimento para o consumidor primário. Do consumidor primário, eu tenho uma seta ligando ao consumidor secundário. Então, essa seta está me indicando que o consumidor secundário que o consumidor primário serve de alimento para o consumidor secundário. O consumidor secundário serve de alimento para o consumidor terciário e assim por diante. Aqui não está representado os decompositores, tá? Mas no caso dos decompositores, eles vão se alimentar de todos esses seres vivos aqui quando esses seres vivos morrerem, ou seja, após a morte desses seres vivos, tá? Então, sempre que vocês forem organizar uma cadeia alimentar, vocês têm que lembrar o seguinte: qual que é o primeiro nível trófico da cadeia alimentar? É o nível que se inicia a cadeia alimentar. Ele é ocupado sempre pelo produtor, que é um ser, né, um organismo autótrofo. E os seres vivos seguintes da cadeia alimentar são os organismos heterótrofos, são os consumidores e os decompositores. Aqui eu tenho o consumidor primário, secundário, terciário e quaternário, porque indica a ordem, né, que esses consumidores se alimentam. Então, o primeiro a se alimentar, nesse caso aqui, é o grilo, porque ele se alimenta do produtor, então ele é consumidor secundário, primário. O segundo a se alimentar, que é o que se alimenta do consumidor primário, é o sapo, ele é o consumidor secundário. A cobra é o terceiro consumidor a se alimentar, né? Ele se alimenta do consumidor secundário, então ele é o consumidor terciário. E o gavião é o quarto consumidor a se alimentar na cadeia alimentar. Ele é o consumidor quaternário, tá? Mas todos eles são consumidores. Aqui eu tenho apenas a ordem em que cada um se alimenta. O interessante na cadeia alimentar é que o produtor, ele produz o próprio alimento. Então, ele obtém a energia para sobreviver desse alimento que ele produz. Quando o consumidor primário se alimenta do produtor, parte dessa energia é transferida para o consumidor primário, né? E assim por diante, quando o consumidor secundário se alimenta do primário, parte da energia ela é transferida. Então, a energia que é produzida aqui pelo produtor durante o processo de fotossíntese, onde ele produz o próprio alimento, ela é transferida para todos os seres vivos de uma cadeia alimentar. Por isso que essa cadeia alimentar, né, ela é tão importante nos ecossistemas, porque é por meio da cadeia alimentar que os organismos, eles obtêm alimento e energia, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação ao conteúdo, é só perguntar no grupo do WhatsApp. Leiam com bastante atenção a atividade, o texto e bons estudos para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.